Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso Conhecendo a Bíblia. E é muito bom ter você com a gente nesse tempo em que temos falado a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. E nós queremos, então, continuar o nosso tema, lembrando que o nosso propósito é ampliar o nosso conhecimento a respeito da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e assim ajudar a todos nós ao estudarmos a palavra de Deus, individualmente ou em família, entendermos melhor e assim aproveitarmos cada vez mais deste maravilhoso livro que é mais do que um livro. Já falamos isso na aula passada. É mais do que um livro, é a palavra de Deus que transforma as nossas vidas, o nosso coração. Começamos hoje lembrando do texto que já foi citado, de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 até o 21, e lá nós encontramos isso. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Isso foi um ponto que falamos na última aula. Aquilo que nós temos escrito na Bíblia não saiu da cabeça do homem. Foi algo que veio de Deus. Mas é lógico, Deus usou homens para poder falar ou escrever aquilo que estava na cabeça dele, Deus, os homens escreveram. E nesta versão, que é a edição contemporânea da Bíblia, vai aí uma ênfase àquilo que está escrito, homens santos. O conceito bíblico de santo é um pouco diferente daquilo que a gente tem conhecido. O conceito de homens santos não seria homens perfeitos, mas sim homens separados, santificados, separados para uma obra. E a gente vai, logicamente, perceber que alguns dos autores bíblicos passaram aí, digamos, não muito longe, mas bem distante do ser perfeito. Eram pessoas como nós, mas homens que Deus escolheu, eles falaram e, logicamente, registraram aquilo que Deus queria. Por isso que nós falamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E tem algumas características muito importantes a Bíblia. Ela caracteriza-se por sua variedade e, ao mesmo tempo, unidade. 3 línguas originais distintas, mas que combinam e não afetaram nenhum aspecto do sentido bíblico. Diversos livros e tipos de literatura. Nós temos poesias, nós temos narrativas e outras formas de literatura, mas tudo, mesmo sendo diverso, acaba compondo uma só unidade, que é a Bíblia que nós temos, escrita num período histórico de aproximadamente 1500 anos. Tem autores, muitos autores não conheceram outros autores pela distância de tempo, mas tudo isso para confirmar esta variedade, mas ao mesmo tempo a unidade. Dezenas de pessoas que viveram em sociedades diferentes e em locais geograficamente diversos escreveram o texto bíblico. E mais, os autores tinham propósitos variados. Mesmo assim, tudo combina. Enquanto um estava escrevendo de um lado, digamos assim, do país, outro estava no outro lado do país, eles não se comunicaram, mas os textos, aquilo que eles escreveram, combinam entre si. Por quê?
porque eles foram usados por Deus para escreverem algo que saiu da cabeça de Deus. Então, mesmo estando longe um do outro, não só geograficamente, mas também no tempo, alguns nem se conheceram e nem conheciam o escrito do outro, mesmo assim tudo combina. A Bíblia é uma unidade, e esta unidade é tão clara que o Novo Testamento funciona como intérprete infalível do Antigo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, depois de ter lido o Antigo Testamento, muita coisa se torna clara. Então, por isso que a Bíblia ela é fantástica e nós temos incentivado a todos a dedicarem diariamente tempo para ler as Escrituras Sagradas. Mas a gente começou a falar na última aula a respeito dos autores da Bíblia. Vimos que são pessoas como nós. No Antigo Testamento, quem são os autores? Quem escreveu? Vamos tentar lembrar de alguns. Moisés é bem conhecido porque ele escreve os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas também ele escreve um dos Salmos, que é o Salmo 90. Moisés, judeu, mas criado lá no palácio do faraó. Então ele teve uma educação totalmente diferenciada dentro lá do reino, mas o Senhor o usou para tanto libertar o povo, mas e também apresentar para o povo que havia ficado mais de 400 anos cativo no Egito, quem era o Deus deles. O Deus deles, diz Moisés, é o Deus que criou o céu e da terra. E aí ele vai contar tudo isso nestes livros que estão aí. Moisés, então, é um dos autores. Josué, que ele era mais novo e andava próximo a Moisés, ele escreve aí, então, o livro que leva o seu nome, o livro de Josué. Samuel, de acordo com a tradição judaica, é Samuel quem escreve o livro de Juízes e também o livro de Rute. Também Samuel, juntamente com Gade e Natã, são os autores do primeiro e segundo livro de Samuel. Para quem já leu o livro de Samuel, vai observar que chega um dado momento, Samuel morre, mas a história continua. Como que a história continua se o autor do livro morreu? Gade e Natã é quem completam o livro. Jeremias é outro autor. Também, conforme a tradição, ele escreve primeiro e segundo Reis, escreve o livro de Jeremias, que leva o seu nome, e escreve o livro de Lamentações, conhecido inclusive como Lamentações de Jeremias, em que ele chora porque o povo vai ser levado, está sofrendo no cativeiro. Esdras é outro autor, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e o livro de Neemias. Esdras era um escriba e ele então teria composto esses livros. Mardoqueu, lá do livro de Esther, segundo a tradição, foi ele quem registrou a história que nós conhecemos e está lá no livro de Esther. Temos também Jó, o livro de Jó, a história de Jó, basicamente acontece mais de 2000 anos antes de Cristo, e Moisés é quem teria compilado o texto em 1700 antes de Cristo. Então a história de Jó acontece lá atrás, e talvez ele faz, ou pessoas fazem o registro, e diz a tradição que o próprio Moisés é quem teria compilado esta história de Jó, mais ou menos em 1700 antes de Cristo. O livro dos Salmos, que a gente gosta bastante, tem vários autores, e não só Davi. É fato que Davi escreve mais de 70 salmos, 71 salmos, mas tem outros salmos com outros autores, como, por exemplo, os filhos de Coré, 11 salmos, Asaf, 12 salmos, Emã, 1 salmo, Etã, 1 salmo, Salomão tem 2 salmos, Moisés, como já citado, 1, Ageu, 1, Zacarias, 1, Esdras, 2, Ezequiel, 10, anônimos, outros salmos. Muitos desses salmos, como não se tem a certeza, não aparece nas nossas Bíblias a autoria, ou simplesmente fica lá em branco como sendo anônimo. Mas pesquisas têm mostrado que estes seriam alguns dos autores dos Salmos. E quem é que organizou o livro dos Salmos, que é, na verdade, o livro de cânticos, ou era o livro de cânticos do povo de Israel?
E diga-se de passagem, ainda hoje, alguns desses salmos compõem o livro de cânticos dos judeus. Possivelmente, Esdras, o escriba, quem faz a compilação, junta todos os salmos de todas as épocas e monta, então, o livro dos salmos que nós temos, que na verdade são 5 livros. E quando a gente falou sobre salmos, a gente citou a respeito disso. Salomão escreve Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Isaías escreve o livro que leva o seu nome. Ezequiel escreve o livro que também leva o seu nome. O próprio Daniel, a mesma coisa. Oséias escreve aquela linda história de amor no livro que leva o seu nome. Joel, o livro também leva o seu nome. Outros autores aí, Amós e Obadias, ambos também profetas, o livro leva o nome deles. Jonas, um dos profetas mais conhecidos do Antigo Testamento, e a história também, é quem escreve o livro que leva o seu nome. Miqueias, a mesma coisa. Naum, livro pouco conhecido, mas uma preciosidade muito grande. Abacuque, livros que também levam o nome do autor. Sofonias, Ageu, a mesma coisa. Zacarias e Malaquias, fechando o Antigo Testamento. Esses são os autores, pessoas. Se você for pesquisar sobre cada um deles, você vai descobrir que alguns deles viveram no palácio, outros eram pastores de ovelha, outros eram criadores de gados e também trabalhavam na zona rural com tipos de plantação diversas. Outros foram estadistas. Enfim, cada um Deus chamou de lugares específicos, outros eram profetas, né? Para escrever tudo aquilo que a gente tem no Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem que nós temos como autores? Nós temos, começando lá com os evangelhos, e diga-se de passagem, é um evangelho só, porque conta a história de Jesus. Todos eles contam a respeito de Jesus. Mas a gente diz que é um evangelho contado de 4 pontos de vista diferentes. Mas a história é a mesma. Então nós temos Mateus, temos Marcos, Lucas e João. Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos e Lucas, não. Lucas não era judeu, ele era gentio. Lucas era médico. Marcos ainda era um jovem, talvez aí um adolescente, quando Jesus desenvolveu o seu ministério. Jesus costumava ir com seus discípulos na casa dos pais de Marcos. Naquela noite em que Jesus foi preso, antes de ir lá para o jardim, eles estavam em uma casa, a casa de Marcos. E aí eles então saem, vão para o jardim, e lá Jesus é preso. E quando a gente lê os evangelhos, a gente descobre que, na hora que Jesus foi preso, os guardas investiram contra um rapaz que estava enrolado num lençol, e esse rapaz vai embora, deixando o lençol para trás. Ele foge desnudo, diz o texto. Esse rapaz possivelmente era Marcos, que era muito amigo de Pedro. E aí então ele tem todas as informações e ele também escreve a respeito de Jesus e falando a respeito do evangelho da vida do Senhor Jesus. João, além de escrever o evangelho de João, ele vai também escrever 1ª, 2ª e 3ª de João e também o livro de Apocalipse. Estes são alguns autores do Novo Testamento. O mais conhecido no Novo Testamento é Paulo. Paulo escreve 13 cartas, a começar por Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios. Ele escreve aos Gálatas, né, aos que moravam na região da Galácia, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, escreve também para Tito e para Filemon. Paulo, dos 27 livros, né, do Antigo Testamento, 13 é de autoria dele. Temos também Pedro, que escreve as suas 2 cartas. Temos Tiago, que escreve a carta de Tiago, ou epístola de Tiago. E Judas, que escreve a epístola de Judas. E uma observação que parece brincadeira, mas esse Judas não é o que se enforcou. Esse Judas é outro Judas. E a gente fala que é brincadeira porque um enforcado não conseguiria escrever.
Aí lembrando que o Judas que se enforcou, ele se enforcou exatamente no dia em que Jesus foi preso. E este Judas, esta epístola, essa carta, é escrita bastante tempo depois. Então, são Judas diferentes. Quando a gente pega a nossa Bíblia, a gente tem uma ordem dos livros. Mas aquela ordem dos livros, isso vamos falar na próxima aula, ela não está seguindo a cronologia. Ela não está em ordem cronológica. Por isso queremos apresentar aqui hoje a cronologia da história da Bíblia. No Antigo Testamento, nós vamos começar lá com os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Opa, mas tem Jó aqui. Jó, a história de Jó, o Jó, ele viveu na época dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Possivelmente ele está ali naquela época dessas pessoas. E ele viveu nessa época. Apesar de, nas nossas Bíblias, o livro de Jó está pertinho de Salmos, mas cronologicamente ele está aqui pertinho, ou na época dos patriarcas. Nesta época, ou antes dos livros serem escritos, dessa história ser contada, houve a escravidão do povo de Israel lá no Egito. Eles ficaram por mais de 400 anos lá. E o que aconteceu? Vivendo no Egito, e muitos nasceram no Egito, quando eles saíram de lá, eles não conheciam o Deus deles. Quem era o Deus deles? E aí, então, é contada toda a história no Pentateuco de quem é o Deus deles, o Criador do céu e da terra. Josué é o que leva o povo para dentro da terra prometida. Depois eles começam a conquistar as terras, e o livro dos Juízes vai contar para nós o momento em que Deus governava o povo por meio dos juízes. Nessa época acontece aquela bonita história de Ruth e a sua sogra Noemi. Aquela linda história está no livro de Ruth, e toda a história foi na época dos juízes. Nós vamos depois ter 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e ao mesmo tempo Crônicas repete basicamente a história que tem lá no livro dos reis, que na verdade são as crônicas, né? Um pouquinho da vida de cada rei, tanto de Israel quanto de Judá, que tiveram o reino dividido, né? A nação de Israel, por conta do pecado, Deus então acaba dividindo a nação, principalmente Salomão, né? Acaba desobedecendo a Deus, se juntando a mulheres que criam em deuses diferentes, e por conta disso a nação se torna idólatra. Deus então divide o reino, ficando a parte norte, lá em cima, sendo chamada de Israel, e a parte de baixo, sul, chamada de Judá. Por isso que quando você lê a Bíblia, você vê expressões falando sobre Israel, depois fala sobre Judá. Às vezes a gente não dá para entender muito bem, às vezes chama todo o povo de Israel, todos os judeus de Efraim. Então, quando usa essas expressões, você pode lembrar que está falando do povo de Israel de uma forma geral. Nessa mesma época, os salmos são talvez aí compilados, são juntados, mas o livro dos salmos está aí. Ao mesmo tempo, o profeta Amós e o profeta Oséias vão escrever. E basicamente o que os profetas escrevem é um chamado para que o povo se volte para Deus. Eles estavam desobedecendo, então os profetas vão usar de uma linguagem muito interessante para chamar o povo para se voltar para Deus, porque senão Deus iria puni-los. Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E ao mesmo tempo mais profetas falam: Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque, Joel, Jonas, Naum, Obadias. Basicamente todos estes falando para o povo. Alguns escrevem só para o reino do norte, outros escrevem só para o reino do sul, alguns escrevem para os dois, tanto para o reino do norte, Israel, como para o reino do sul, Judá. Então, eles vão sempre alertando o povo para que se arrependam de seus pecados e se voltem para Deus, porque senão Deus vai punir e mandá-los para o exílio na Síria e na Babilônia. E a gente sabe mais ou menos a história.
Jeremias e Lamentações, né? Jeremias vai falar a mesma coisa e vai chorar por conta do povo, e o povo vai acabar indo para o exílio, que é a história que Daniel conta, que Daniel e seus amigos são levados para o exílio, e por eles terem uma certa capacidade, desenvoltura, formação, jovens sábios foram colocados para trabalhar no reino. E nesta época do exílio, Ezequiel é um profeta que fala. Ele fala que Deus vai restaurar o povo, que ele vai trazer o povo de volta. E isso realmente acontece, que é quando a gente tem o livro de Esdras e de Neemias, que conta do retorno do povo para Jerusalém. Ageu e Zacarias vão falar nessa época também, chamando o povo, especificamente Ageu, para a reconstrução do templo, para investir na reconstrução. Malaquias vai chamar a atenção do povo por conta do pecado, que eles estavam entregando as coisas defeituosas para Deus. E o livro de Esther, a história de Esther, acontece neste período, apesar do livro de Esther estar lá pertinho de Salmos, assim como Esdras e Neemias também está lá. Mas pela ordem cronológica, seria basicamente esta a ordem cronológica do Antigo Testamento. A maneira como a nossa Bíblia está organizada não está errada, porque teve um propósito, e na próxima aula você vai saber o porquê que ela está organizada da forma como está organizada. Mas, cronologicamente falando, seria esta a ordem. E, pela graça de Deus, nós podemos ter acesso a Bíblias que vêm em ordem cronológica. Procure na internet, você vai encontrar Bíblias que vêm em ordem cronológica, e aí você vai ter basicamente esta ordem. Quando acaba o Antigo Testamento, o período do Antigo Testamento, vai haver um espaço de mais ou menos 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é conhecido como período interbíblico, ou 400 anos de silêncio. O povo pecou e Deus falou assim, olha, não vou falar com vocês, não vai ter profeta, não vai ter profecia, não vai ter visão, não teve realmente nada. E é nesta época, então, que o povo fica aí literalmente sem essa manifestação de Deus. E, historicamente falando, é a época do Império Macedônio, do famoso Alexandre o Grande, que morre, não deixa herdeiro, e aí então o reino é dividido entre os seus generais. Para a história bíblica, Ptolomeu, né, o reino dos Ptolomeus, que abrangeu ali o Egito e a Palestina, e os Seleucidas, na Ásia Menor, Turquia e Paquistão, é que vai ter mais interesse para nós e que influencia mais a questão do Novo Testamento. Tem também Licímacos na Ásia e Europa e Cassandro na Grécia. Nesse período também há a revolta dos Macabeus, que é a dinastia dos Asmoneus, e depois tem o Império Romano, que já é a época em que Jesus nasce, desenvolve o seu ministério, o período da igreja primitiva está ali com o Império Romano. Então, tudo isso aqui acontece entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, num período de aproximadamente 400 anos. E aí a gente chega no Novo Testamento. Esse AD aqui é a abreviatura de Anno Domini, que significa Ano do Senhor. Jesus nasceu talvez entre 4 a 6 anos antes de Cristo. Ele não nasceu especificamente ali no comecinho, no ano 1, 2 ou 4, mas na verdade foi antes, né, disso que Jesus nasceu. Aí então ele cresce e mais ou menos aqui, na década de 30, lá para o ano 30, ele tem o seu ministério, ele é morto, ele é ressuscitado. Nesse período, o apóstolo Paulo ainda não era, já tinha nascido, mas não era cristão. Mas aí ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida é transformada, e aí a igreja já está aqui, atuando, os apóstolos, né, os discípulos estão pregando o evangelho, Paulo já está nesse meio também, e lá mais ou menos no ano 50, o primeiro a escrever alguma coisa que temos registrado no Novo Testamento é o próprio apóstolo Paulo. Ele escreve
Gálatas. Então, Gálatas, que está mais para o final nas nossas Bíblias, teria sido o primeiro livro a ser escrito juntamente na mesma época que Tiago também escreve. Pouco depois de 50, Paulo vai continuar escrevendo 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Mais perto do ano 60, ele vai escrever 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios e Romanos. E veja que mais ou menos na década de 60, nós vamos ter os evangelistas escrevendo os evangelhos, ou sobre Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, mais ou menos aqui nessa época de 60, entre 60 e 66, eles escrevem os evangelhos, que na nossa Bíblia está logo no começo. Lucas depois também vai escrever Atos. Bom? E nessa época, então, que nós temos os evangelhos e o livro de Atos. Voltando para a parte de baixo, também ali mais ou menos entre 60 e 64, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão é escrito. Mais próximo de 70, Paulo ainda escreve para Timóteo e para Tito. Nessa mesma época, próximo a 70, nós temos Pedro, que escreve as suas cartas. Alguém, que a gente não sabe quem até hoje, escreve aos Hebreus. E Judas também escreve. E este João aqui, no ano 90, ele já está velho, já está preso, está exilado na ilha de Patmos, e é ele quem escreve 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Então, esta seria a cronologia do Novo Testamento. Como já temos dito, a Bíblia ela é incrível. E ter um pouquinho mais de informação a respeito dela nos ajuda a, quando lermos, nos apaixonarmos ainda mais por esta palavra de Deus que transforma a nossa vida. Por isso, fica sempre o nosso incentivo. Leia com regularidade a Bíblia. Não deixe passar um dia. Imagine que a Bíblia é o alimento da tua alma, assim como o arroz, o feijão e demais alimentos que você come todos os dias é o alimento para o seu corpo físico. A Bíblia é o alimento para a sua alma, para o seu espírito. Então leia em família as Escrituras. Quem sabe a gente pode encontrar um horário no dia em que vamos como família ler a Bíblia. Senta todo mundo, cada um com a sua Bíblia, ela no formato físico, né, papel, ou no formato digital, ali no seu celular, no tablet, no computador, como família, lerem um trecho da Bíblia, um capítulo, 2 da Bíblia juntos. Compartilhe aquilo que você está lendo. Fala com um colega de trabalho, fala com um vizinho, fala com pessoas que você encontra, às vezes numa fila de espera. Olha, eu li a Bíblia e achei tão interessante. Presenteie alguém com uma Bíblia. Nós estamos nos aproximando do final do ano. Presenteie alguém com uma Bíblia. Nós temos a certeza que o conhecimento da Bíblia promove uma transformação muito importante nas nossas vidas. Oramos para que você aceite esses desafios, oramos para que estas informações passadas possam te ajudar ainda mais a conhecer as Escrituras, se apaixonar por ela, compartilhar a respeito dela e creia, ela vai transformar a tua vida. Que Deus abençoe. Muito obrigado por ter participado conosco desta aula. Que Deus o abençoe.